Eu venho à praia na Barra porque botaram uns ônibus horrorosos que saem as pessoas completamente horríveis de dentro dos ônibus e vão lá sujar a praia. Boa tarde a todos. Porque é uma gente sem educação mesmo. Não pode tirar o pessoal do Meier, do Mangue e levar a praia em Copacabana, cara. Porque não pode, eu não posso conviver com pessoa que não tem o mínimo de educação. Quero agradecer a presença de todos aqui nessa audiência pública para tratar da PEC número 3 de 2022. Agradecer a presença do deputado. Você sabia que uma PEC que pretende privatizar as praias brasileiras está prestes a ser votada no Senado? Sob relatoria de Flávio Bolsonaro, a PEC 3 de 2022 pretende mudar a Constituição para permitir que terrenos da Marinha possam ser privatizados. As construções da minha praia, não consigo respirar. As meninas de mini saia, não consigo respirar. Especulação mobiliária e o petróleo em alto mar. Subiu o prédio, eu ouço vaiar. Lucro, máquina de louco. Uma aventura cheia de perigos e preconceitos que tem origem num ato de surpreendente simplicidade. A determinação de se ir à praia numa tarde quente de verão. Será realizado em caráter iterativo, ou seja, com a possibilidade de participação popular. Dessa forma, os cidadãos que queiram encaminhar comentários ou perguntas podem fazê-lo por... A cidadã Zélia Duncan escreveu: privatizar a praia é coisa de rico, querendo ficar mais rico. Alguns nem moram no Brasil. É um projeto abjeto, desonesto, infeliz. Diogo Defante ironizou: privatiza a cabeça do meu pau. Os convidados farão suas exposições e em seguida abriremos a fase de interpelação pelas senadoras e senadores inscritos. O meu amigo Matheus, da USP, perguntou: qual é o posicionamento da Marinha? Sabem dizer se tem algo oficial? Ao que Renato Gabão, também conhecido como Goiaba, amigo da mesma época, respondeu: não sei, vou esperar o vídeo do Rodolfo. Olha só a responsabilidade. Por isso que eu não deixei esse assunto passar. Vamos ver se eu consigo responder a pergunta dos amigos. Posicionamento da Marinha. Vamos lá, vamos ver essa porcaria. A palavra às senadoras e senadores será concedida na hora de inscrição. Os senadores interpelantes dispõem de 3 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, sendo-lhe vedado interpelar os membros da comissão. Recentemente, desde que eu comecei a trabalhar com esses vídeos no YouTube sobre a questão ambiental, e não tem como falar sobre a questão ambiental sem falar muito de política, eu tenho visto muito essas sessões aí, essas consultas públicas no Senado, na Câmara, e é a maior putaria, eles são um bando de sem vergonha, eles falam qualquer asneira, qualquer mentira, qualquer hipocrisia, mas sempre com esse ar pomposo, assim, de quem está fazendo uma coisa muito solene, né? Então, perfeito para Flávio Bolsonaro. É uma faixa de 33 metros ao longo da costa marítima, né? Quando eu falo que é tudo uma grande putaria, um show de hipocrisia, é claro que eu estou simplificando, né? Eu estou falando do Flávio Bolsonaro e da turma que está querendo aprovar esse absurdo. Mas a gente sempre tem a participação de uma ou outra pessoa que está tentando trazer um pouco de bom senso e ordem para o país, né? Ou preservar um pouco da ordem que nós ainda temos, né? E um exemplo é essa moça, Carolina Gabas Stuck, que é secretária adjunta de gestão do patrimônio da União. E ela vai explicar qual é o objeto em debate aqui. Contados ali da linha pré-mar médio do ano de 1831. Se necessário, a gente volta para isso. A imagem mostra um pouquinho, né, a praia, onde está posicionada essa linha, os terrenos de marinha e tudo aquilo entre a demarcação dos terrenos de marinha, esses 33 metros, e a praia, seriam os acrescidos de marinha. Pode passar? Aqui um outro conceito que está lá no artigo 49 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e que também é objeto dessa proposta de emenda constitucional,
que é o conceito de faixa de segurança. Então, aqui, para ilustrar um pouquinho o que é essa faixa de segurança, a gente tem aí o que é a praia, né, até a faixa aí de areia. A gente tem, né, lembrando do slide anterior, o que são os terrenos de marinha e seus acrescidos, e uma faixa que a Lei 13.240 delimita em 30 metros, que é contada do final da praia no sentido ao continente. E é essa faixa de segurança que também está sendo objeto de revogação da proposta de emenda constitucional número 3 de 2022 e que tem uma série de consequências conforme o que a gente vai discutir aqui. Pode passar. Pois é, eu tô vendo esse vídeo aí pela primeira vez, sei lá que tamanho que vai ficar isso. Só sei que o que a moça tá falando é importante, então vamos deixar o barco andar. Vamos prestar atenção nesse nome, né? Faixa de segurança. Segurança em que sentido, né? Segurança no sentido ambiental, né? Que é uma zona sensível, uma zona importante, é o contato do continente com o mar, né? Então, é um lugar sensível para proteger o continente de avanços do mar, que se tornam mais frequentes com as mudanças climáticas, pode ser onda, pode ser tanta coisa, e também protege o mar do continente, né? Em termos de poluição, uma série de questões. Então, tanto para um lado quanto para o outro, é uma zona ambientalmente sensível e estratégica para o país no momento de colapso ambiental. Mas vamos ver o que eles têm para falar, né? Bom, o domínio da União sobre essa faixa, né, essas áreas se caracterizam como bens da União porque tem uma importância bastante estratégica para garantir vários objetivos de desenvolvimento econômico, social e ambiental. Elas são essenciais para que a gente consiga garantir a soberania nacional. Elas tanto servem para a proteção, né, é nelas que se situam ecossistemas de alta relevância ambiental, as áreas de manguezal, restinga, apicum, que são fundamentais, né, no momento em que a gente vive hoje, vendo a situação do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, para a prevenção de riscos e medidas de adaptação às mudanças climáticas. Aqui eu vou deixar para minha colega do Ministério do Meio Ambiente, que vai se aprofundar nesse tema, mas queria já chamar a atenção para esse ponto. Também é na zona costeira, onde vivem muitos povos e comunidades tradicionais que dependem, da sua subsistência, desse ecossistema e enfim, da sua atividade econômica. Também na faixa costeira, são várias atividades econômicas estratégicas para a União. Os portos públicos e privados, aqui também não inclui, mas alguns aeroportos, inclusive, as usinas eólicas, ou seja, extremamente estratégico para a produção de energia no Brasil, a indústria de petróleo e gás, pesca industrial, também a pesca artesanal, a gente vai ter aqui, né, o colega que vai falar bastante sobre isso, da nossa Associação das Pescadoras. As infraestruturas críticas, né, a nossa representação do GSI também vai falar um pouco, e aqui uma das imagens ao lado mostra o cabeamento de internet, os cabos submarinos que chegam ao Brasil, ali pela Praia do Futuro, no Ceará, tem uma importância gigante para que a gente possa ter proteção dessas áreas, e o domínio da União é o que garante essa proteção estratégica de um conjunto de áreas que, assim como neste exemplo, são essenciais para a defesa e para o desenvolvimento econômico no Brasil. Um conjunto de empreendimentos imobiliários, vários complexos turísticos, né, de várias naturezas, e aí que a gente pode discutir as possibilidades de que o Instituto de Terreno de Marinha e os seus instrumentos de gestão sejam conciliáveis com todas essas atividades econômicas tão estratégicas para o Brasil. Pode passar? Aqui eu não vou entrar em cada um, mas é um pouco para mostrar que a PEC ela trata essas áreas com uma certa uniformidade e que cada um desses pedaços, né, desses trechos, desses territórios brasileiros, eles têm uma especificidade. E esses diferentes perfis de ocupação, eles exigem da gente, por mais complexo que possa parecer, um tratamento diferenciado. Então, quando a PEC transfere, né, para particulares ou para estados e municípios um conjunto de áreas, ela prevê, né, pretende transferir, ela não leva em consideração a especificidade de cada um desse conjunto de áreas. As áreas urbanizadas, se eu não estou enganado, 279 municípios confrontantes com o mar, os empreendimentos imobiliários e turísticos, as infraestruturas estratégicas, as comunidades tradicionais e
os ecossistemas, as unidades de conservação. Aqui trago alguns dados para que a gente saiba, né, em que situação a gente está e entender como é que são os efeitos de uma eventual aprovação da proposta com o texto como está. Então, qual é a situação atual da demarcação dessas áreas? A Constituição declara esses bens como da União, mas é preciso, né, um processo de demarcar para que a gente possa ter clareza de até onde vão, né, qual é a área desses bens da União. E isso, historicamente, foi um processo fragilizado, né, dentro da Secretaria de Patrimônio da União, e que nos últimos anos a gente vem conseguindo demarcar muito mais. Então, a gente tem hoje demarcados na costa brasileira 15 mil, né, de linha, posicionamento de linha de 15 mil quilômetros, e estima-se que a gente esteja falando de 48 mil quilômetros, considerando as reentrâncias, especialmente ali nos estados do Pará e do Maranhão, né, o que adentra aí a 2 estados que pertencem à Amazônia Legal, colocando um percentual altíssimo desses terrenos de marinha também na Amazônia Legal. Justamente, porque em função da maré, né, então toda a região da Foz do Amazonas entra nessa questão. Outra questão, quem já reparou no formato do litoral do Maranhão? Ele é todo cortadinho, ele não é uma borda lisa, assim como a gente está acostumado a ver. Ele parece mais um tapete, assim, as franjas de um tapete. Então essa área toda está submetida a essa possível mudança de legislação. O negócio é desastroso, é o colapso ambiental acelerado no Brasil por Flávio Bolsonaro. Hoje o tempo estimado já foi reduzido para 2 anos, mas com o plano de gestão que temos, sabemos que é possível, e com um conjunto de medidas que a gente espera discutir aqui, reduzir ainda mais esse tempo de demarcação. Hoje estão cadastrados, né, nos sistemas da SPU cerca de 565 mil imóveis. Confrontando isso com estimativas do último censo do IBGE, estima-se que precisamos colocar ainda, né, temos que chegar a 2,9 milhões de imóveis, ou seja, uma parte desses imóveis não está cadastrado. Então, ainda que a PEC fosse aprovada hoje, a gente vai falar sobre isso, a gente teria um caos administrativo, um caos na gestão disso, porque teríamos que cadastrar todos os ocupantes desses quase 3 milhões de imóveis que ainda não conhecemos. E o caos administrativo, o caos favorece a quem, né? As milícias que têm fortes e comprovadas ligações com a família Bolsonaro. Pode passar. E aqui, então, né, os estados e a situação de demarcação, que já está concluído, que está, né, todos aí em andamento, iniciados, pelo menos em alguma parte. Alguns deles têm linhas não contínuas por conta dos processos de judicialização, né, lembrando que esse é um tema que tem muita repercussão judicial, muito questionamento judicial. A gente vai... Gabão, você pergunta sobre o posicionamento da Marinha? Olha, não vai ser aqui que eu vou encontrar, viu? Porque quem vai falar é essa moça da DPU, aí tem a do Ministério do Meio Ambiente, eu não vi falar de ninguém da Marinha inscrito para falar. Então, se você está assistindo o vídeo só por isso, já adianto que nesse vídeo, pelo menos, não tem nada. No próximo slide, enquanto passa, a gente está falando um pouquinho de outros dados, que são as normas infraconstitucionais que regulam os instrumentos pelos quais essas áreas são geridas. A gente está falando aqui... Senador, obrigada, viu? Se você puder passar um pouquinho mais rápido, me ajuda a tentar agilizar aqui a fala. A agilidade é bem-vinda, mesmo porque o vídeo já está com mais de 10 minutos, eu estou tratando da primeira moça, né? Eu estou achando que isso não vai caber num vídeo só, não. Eu vou soltar uma sériezinha aí ao longo do dia, mostrando diferentes aspectos da questão. O legal da série é que vocês podem ir postando comentários e eu vou lendo e comentando nos vídeos subsequentes. Se vocês conseguirem. Então, a gente tem os dados dos instrumentos, né? Os instrumentos de aforamento, de inscrição de ocupação, como é que são os contratos que são feitos com as pessoas que são ocupantes aí, qual é o valor da arrecadação. Então, a gente tem uma carteira, né, desses mais de 565 mil imóveis, eles compõem hoje, de toda a base que é gerida pela SPU, eles já representam 75%. E deles, né, 100% desses 565 mil, 44% são no regime de aforamento, ou da enfiteuse. Os outros 54% são no regime de inscrição de ocupação, 1% outros. Isso significa uma arrecadação de 1,1 bilhões de reais, com dados de bilhão de reais,
com dados de 2023. A gente tem aqui a distribuição, né, ali na coluna direita, eu não vou passar, e uma parte desses valores, 20% desses valores arrecadados, é repassado para os municípios. Tá? Então, esse valor hoje já não fica totalmente com a União, ele compõe um fundo que é o PROAP, que tem a função exatamente de gerir melhor essas áreas, então é uma fonte de receita que hoje, de onde vem a receita da própria Secretaria de Patrimônio da União, e ele também é repassado aos municípios. Também aqui o impacto no balanço geral da União, no patrimônio da União. Pois é, aquela parte fiscal, né, é para mostrar que os municípios não precisam desse desmembramento, né, dessa liquidação de terrenos da beira-mar. Isso interessa mesmo é a bandidagem, quem já está com as mãos ali querendo criar cancuns, criar cassinos. Por isso que é um interesse tão grande dos Bolsonaro nisso. Que esses imóveis compõem aí o patrimônio imobiliário da União. Pode passar? Aqui eu vou passar também, acho que a gente já falou, fui falando aqui o que faz a PEC, acho que todo mundo que está aqui está ciente, se precisar a gente pode voltar. Pode passar. Então eu vou focar aqui nos pontos que a gente acha que, né, os principais problemas da PEC. Aqui são 2 slides, o primeiro em que a gente vai tratar dessa inversão de lógica, né, quando a gente tem na Constituição os bens constitucionais e as competências, como eu comentei. A PEC, ela inverte, então, a regra é passar para os particulares que ocupam ou passar para estados e municípios, independente, né, como se já estivesse congelado o interesse público da União e o conjunto de terras que são essenciais para que a União exerça suas competências de promover, coordenar e implementar um conjunto de políticas públicas e programas prioritários. Mas, sobre isso que ela acabou de falar, eu posso comentar mais, né? Ela está falando que a gente já está entregando antes de definir a nossa estratégia para o litoral, a nossa estratégia, inclusive, de enfrentamento das mudanças climáticas. Então, como é que a gente vai desenhar uma estratégia se a fatia mais nobre do nosso território nacional a gente já vai passar o rodo e distribuir para todo mundo, né? E depois, como é que o Estado vai fazer um planejamento da questão ambiental? Se é que um dia vai fazer, mas que precisa fazer, como a gente está vendo aí agora com a tragédia do Rio Grande do Sul, em que um Estado inteiro está se mostrando possivelmente inviabilizado. E a gente precisa de uma reforma geral para que as pessoas possam continuar vivendo ali. Mas vamos lá, a moça está falando muito bem, eu não preciso fazer grandes interrupções não, só de vocês estarem vendo o que ela está falando, o vídeo já está valendo. Aí a gente encerra no fim da fala dela e começa com os próximos depois. O outro problema da PEC é que ela permite, né, ela extingue esse conceito da faixa de segurança e permite a alienação, a transferência do domínio pleno nessas áreas em que é importante para o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro que sejam mantidas. Acaba favorecendo essa ocupação desordenada, ameaçando os ecossistemas brasileiros, tornando esses territórios mais vulneráveis aos eventos climáticos extremos, contraria, né, o rumo da legislação de outros países, acho que Marinês vai falar, que vem avançando na proteção dessas áreas, algum deles recomprando ou desapropriando essas áreas. Né? Então, a relação entre os instrumentos de proteção ambiental e de prevenção de riscos e de adaptação a essas medidas extremas, ele passa pelo domínio também, pela propriedade, por ter esses bens. Essas relações são importantes. Favorece a privatização e cercamento das praias, promove perda de receita e o impacto no balanço geral da União. Enfim, impactos no turismo, nas instalações da indústria de pesca. Uma possibilidade, aqui nós temos, né, a nossa associação dos terminais portuários privados, que pode falar dos impactos que vai ter no equilíbrio dos contratos, no perigo de repasse aos usuários, no impacto que isso tem nas nossas exportações, né, a intensificação dos conflitos fundiários e a ameaça à sobrevivência dos povos e comunidades tradicionais, né, aí reforçando o racismo ambiental que existe no Brasil. Pode passar? Além disso, a gente tem algumas questões muito operacionais e que são muito problemáticas, que ferem os direitos das pessoas que hoje ocupam, né? A pretexto de transferir a elas e dar mais segurança jurídica, promove insegurança e estimula um conjunto de questionamentos judiciais. A gente quer sair dos questionamentos judiciais e pode intensificá-los, que é a compulsoriedade da aquisição desses terrenos, né? Essa é uma medida que a gente teve a oportunidade, inclusive, de conversar, né, com a assessoria do senador Flávio, com Bolsonaro, com o senador Espiridião Amin e alguns outros, o senador Rogério Carvalho.
de tentar pensar melhorias. Como é que é isso, Carolina? É pensar melhorias? Melhorias na lei do Flávio Bolsonaro? Olha, não entra por esse caminho não, viu? Não entra não, porque eu já vi muito acontecer na área ambiental. A oposição fala, não, vamos melhorar o projeto. E tem que enfrentar mesmo, não é tentar melhorar não, porque eles não querem melhorar nada, eles querem pilhar e destruir. Então, é um caminho perigoso esse de começar a tentar chegar numa certa modernização, tirando as coisas mais absurdas, porque no final é sempre rasteira que a gente toma dessa turma. Melhor nem sentar com eles. Essa coisa de tratá-los com muito respeito também tem um risco imenso. Um ponto que a gente já se dedicou um pouco no nosso debate, os ocupantes que teriam direito ao aforamento, eles podem ter que comprar, né, ter que adquirir o terreno, 100% do terreno, quando se o aforamento já tivesse sido concedido, eles poderiam pagar menos por essa consolidação de domínio. A gente tem ferido o princípio da isonomia, porque aqueles que já estão ocupando ou que passaram a ocupar nos últimos anos, né, por conta, inclusive, cientes da tramitação dessa proposta de emendamento constitucional, elas podem ser privilegiadas em relação a outras que poderiam ter direitos também sobre a ocupação dessas terras. Incentivos a novas ocupações sem inscrição durante a tramitação, aquisição por valor de mercado, né? Então, assim, um dos insucessos, ou enfim, da pouca adesão que nós tivemos na política de remissão de foro, que já é permitida hoje pela Constituição e pela legislação, foi que hoje as pessoas, ao terem que fazer o pagamento dessa remissão do foro com um valor de mercado, acabam achando esse valor muito oneroso e não têm interesse em fazer isso. Então, a compulsoriedade combinado com um valor alto, isso pode criar um caos aí na implementação da proposta na forma como está hoje. Entendemos que é possível aperfeiçoá-la. E o prazo de 2 isso parece que favorece os ocupantes ricos, né? anos para finalizar todo esse processo, então, de reconhecimento das áreas que ainda não estão demarcadas, o cadastramento daqueles quase 3 milhões de imóveis que estão fora e todo esse processo de transferência de aquisição com valor de mercado. Pode passar? O que a gente está imaginando, então, que pode aperfeiçoar, né? A gente entende que tem um conjunto de medidas que podem depender de emendamento constitucional, mas um conjunto de outras que, apenas com alterações legislativas, a gente já pode ter aí uma gestão, aperfeiçoar a gestão desses terrenos de marinha. Então, não se trataria da União deixar de ter esses bens, né, da gente extinguir os terrenos de marinha, mas sim aperfeiçoar os seus mecanismos, os mecanismos de gestão dessas áreas. Reservando áreas para a expansão de infraestrutura e expansão urbana, dar escala e agilidade ao processo de demarcação, simplificar o processo de notificação de ocupantes e confrontantes, simplificar os instrumentos de destinação, regularizando ocupações legítimas com transferência de direito real de forma massiva. Então, podemos revisar aí, né, as datas que permitem o aforamento gratuito. Temos um conjunto de instrumentos que a gente pode, né, já temos estudos que podemos debater para aperfeiçoar a legislação em vigor. Tornar mais justos os pagamentos de taxas, foro, laudeme e remissão de foro, vendo possibilidades em que eles incidem ou não e pensando em isenções. E institucionalizar a gestão compartilhada com estados e municípios. Hoje a gente já tem cooperações que são feitas caso a caso, a gente tem cooperação sendo feita com o município de Belém, com o município de Florianópolis, fizemos uma recentemente, mas a gente pode ter aí uma institucionalização de uma gestão compartilhada dessas áreas. Ao invés de transferir essa responsabilidade de áreas tão estratégicas para estados e municípios, a gente ter instrumentos de gestão compartilhada dessas áreas. Pode passar. E, por fim, eu acho que tem um conjunto de medidas nesse slide anterior que são legislativas, que são normativas, desse diálogo nosso com o Congresso, mas tem um conjunto de medidas que a SPU já vem adotando, né? A SPU hoje tem a oportunidade de integrar o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, liderado pela ministra Esther Dweck, que nos deu um comando claro de fazer um plano de melhoria de gestão, de fortalecer a SPU, e tem nos dado ampliação de estrutura de cargos, temos novos servidores previstos aí no concurso e além de seleção de temporários, e um processo ousado de transformação digital para que a gente possa reduzir os tempos de análise dos nossos processos, né, trazer aí toda a tecnologia, ter orçamento garantido e um conjunto de parcerias, né, que são bastante importantes para a gente, em especial a parceria que fizemos com os cartórios, para que a gente possa ter procedimentos simplificados de registro, porque qualquer que seja a solução que a gente vá dar, vai impactar muito, né, a relação de registro desses imóveis. Muito obrigada pelo tempo adicional. Já é quase meio-dia.
e ainda não subimos vídeo hoje. Esse vídeo segue aí desse jeito assim, meio brutão, poucas inserções, poucas piadinhas, pouca diversão, mas quem chegou até aqui, agradeço muito se deixar seu comentário, para que a gente possa fazer aí uma série mais debatida. Eu pretendo soltar outros ainda hoje e amanhã para a gente analisar essa questão a fundo. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário. Agora é hora do salve-se quem puder. O que importa é conseguir um lugar ao sol, ou melhor, um lugar no ônibus. Sábado e domingo, para ir para a praia de ônibus, o cara precisa ser muito macho. Uma das obstinadas heroínas é Dona Berenice, viúva, 42 anos, moradora no bairro da Sulacap. Um divertimento, eu gosto de me bronzear, gosto de me queimar. Sou viúva, de repente eu bronzeadinha arranjo um novo casamento. Encaro tudo que vier pela frente. A festa está formada. É relaxar e aproveitar. Há o trocador, que não admite qualquer tipo de intimidade ou gozação. Aí entra na primeira direita aí, compadre. Estão tirando muita onda. Aí, entra mesmo. Não se ferra, não. Toda a autoridade que o cargo lhe confere nestas situações grita para o motorista tomar o caminho da delegacia mais próxima. Muita onda, pai. Não vai atrasar ninguém, não. Eu tô achando mal barato. Você não tá se divertindo? Mó baixaria, né, cara? A polícia aparece. Ninguém pode mais viajar pelo lado de fora. O jeito é obedecer aos policiais. Mas só por uns instantinhos. Eu venho à praia na Barra porque botaram uns ônibus horrorosos que saem as pessoas completamente horríveis de dentro dos ônibus e vão lá sujar a praia. Porque é uma gente sem educação mesmo. Não pode tirar o pessoal do Meyer, do Mangue e levar a praia em Copacabana, cara. Porque não pode, eu não posso conviver com pessoa que não tem o mínimo de educação. O pessoal vai, suja as praias, jogam tudo nas praias, fazem, porra, mó galinhagem mesmo. Pô, eu acho que isso aí tá totalmente errado. Tinha que... Não sou contra pobre nem nada. Agora eu venho pra Praia do PP porque eu tô aqui, eu tô junto dos meus, pô. Cobrava entrada. Tem que cobrar entrada. Porque as pessoas que podem pagar a entrada, dependendo do lugar, porque Copacabana e Ipanema tem que custar mais caro. As pessoas que moram em Copacabana e Ipanema é sujeira. Esse negócio de tem tudo bem, mas é sujeira você pegar uma pessoa que mora em Ipanema, uma pessoa bem vestida, legal, que tem educação, e colocar ela na praia do monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe, que vai comer farofa com galinha, vai matar as pessoas, entendeu? De nojo, é um horror. Acho que ele bateu com a cabeça na areia. Eu não sei se ele bateu com a cabeça na areia ou se na pedra. Eu tava do outro lado. Aí como ele bateu, aí ele falou, dá licença, você vai fazer alguma reportagem? Você é dono dele? Ah, pelo amor de Deus, tá? Não olha com esses olhos, não tô podendo. Ele bateu com a cabeça. Como ele mergulhou em cima da pedra, a última pedra, ele bateu com a cabeça. Acho que ele bateu com a cabeça, não sei se foi na pedra, não sei se foi na areia. Agora, essa gente já bronzeada mostra o seu valor, enfrentando muito mais dificuldades do que antes. E a Dona Berenice dá uma sorte danada. Um amigo lhe oferece uma carona. Ela e sua família, nada menos que 13 pessoas, voltam para casa confortavelmente num carro de 5 lugares. Tchau, bacana! Vai se arrepender. Peraí, Carlinhos. Carlinhos, vai devagar, Carlinhos. Tchau!